Irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Hoje eu vou começar uma pequena série também de exposições no capítulo 6 de Mateus, com o objetivo de nos suprir durante o primeiro mês do ano. Quando eu estiver de férias, haverá uma nova série pregada pelo seminarista, e então a gente emplaca na série de verdade, aquela que pode ocupar aí um bom tempo da nossa vida, a partir de março. Eu resolvi trazer essa série mais curta, porque esse capítulo ele vai tratar sobre um assunto que eu tenho visto causa um pouco de tensão e dúvida, que é como orar. E a gente tem muita gente é esquisito, né? Mas nossa igreja tem muita gente nova na fé, inclusive. Se não for na fé cristã, temos na fé cristã reformada, presbiterianos. E causa um certo desconforto pensar que todo membro professo, recém ou não, está sujeito a ser chamado para orar. Eu não chamo todo mundo porque eu quero prepará-los antes. Mas olha só, fez profissão de fé e ouviu uma série sobre oração, já dá para dar uma orada. E aí todos vocês, professos estão, em tese, prontos para orar. Mas aprendi com um dos meus professores, e eu vou citar outro aqui também durante o sermão, que a gente deve dar muito antes de cobrar. Então, eu vou alimentá-los com algumas coisas. E essa perícope, esse texto todo, que é o miolo, o centro, não é a parte principal, porque não tem, tudo é importante, mas esse miolo do Sermão do Monte vai tratar de piedade e como a gente pode ser piedoso à presença de Deus. E vai falar sobre oração, como a maior parte desse texto falará sobre oração. Achei que seria bom expor todo o texto e não fazer uma série temática. Eu sempre prefiro fazer uma série expositiva. E o texto começa, eu vou falar especificamente dos versos 2 a 4, mas o texto começa no verso 1 do capítulo 6, já falando sobre como exercer a nossa justiça, que seria uma boa definição de piedade, não diante dos homens, mas diante de Deus. E essa vai ser a estrutura básica com que Jesus vai dividir o que nós vamos, ou que já está conhecido na história, como as 3 formas de piedade. As 3 formas de piedade da fé judaica, as esmolas, as orações e os jejuns, eram práticas com eu não dizer contra, mas com as quais Jesus concordava. Não é tudo do judaísmo que ficou para trás. A fé cristã depende e carrega muito da fé judaica, leia-se do Antigo Testamento. Jesus não vai discordar da maneira como a gente deve externar a nossa piedade. A dúvida e o incômodo do Senhor Jesus é em como a gente vai fazer isso. Então, apesar de tudo, eu vou começar falando hoje sobre as doações ou as esmolas. E eu confesso que durante a decisão, porque esse sermão, esse texto já estava preparado, a decisão de pregar nesse texto, ou adaptá-lo à nossa realidade, porque o que eu vou pregar aqui não é exatamente o que eu já preguei antes, o texto já estava estudado, era ficar pensando como é que isso iria ajudar a minha congregação. Porque a gente pensa que o assunto é
as esmolas, as orações e os jejuns. E eu penso que o assunto é o que o verso 1 está dizendo no capítulo 6. É diante de quem você está exercendo a sua piedade. Que olhos você quer impressionar? A partir dessa perspectiva, ainda que eu vá retirar lições para ensiná-los a orar, que é uma dúvida recorrente em nossa congregação, eu entendi que esse sermão seria útil para vocês no século 21 do ano de 2021, porque ele está falando de uma coisa que vocês veem todos os dias, nas redes sociais, principalmente. O assunto é hipocrisia. Você vê isso à torto e à direita. Eu não estou aqui para dizer que você é hipócrita, mas se você se pegar identificado no texto, eu vou dizer a você o que disse Jesus aos seus inimigos. Não sou eu quem vos acusa, mas Moisés. Nesse caso, não sou eu quem vos acusa, mas Jesus. O ponto aqui não é dizer eu acho que vocês são hipócritas de maneira disfarçada e depois terminar dizendo esse foi o recado de Deus. Não, não. Essa aqui é mais no sentido de ajudá-los a fugir da hipocrisia. De alertar a igreja para que ela não caia no erro da hipocrisia. Você pode não ser hipócrita, mas aí eu te chamo para orar e de repente você se torna um. E como é que eu faço para isso não acontecer? Bom, você vai precisar acompanhar essa série. Hoje eu vou começar falando sobre doação. Esse texto e esse sermão não é um manual resumido de tudo o que você precisa saber sobre o assunto. Doações, esmolas, boas obras. Não. Mas o meu foco, que eu entendo ser o foco do texto, é falar para vocês sobre como doar com uma postura correta no coração. É sobre isso que eu quero que vocês entendam. Como é que eu posso manter uma postura no meu coração correta quando faço uma doação? E retirar daqui algumas lições que podem ser muito importantes para a sua vida. E eu gostaria de começar contando duas histórias para vocês. Elas são muito parecidas, essas duas histórias. As duas histórias são reais. Eu visitei hoje de manhã novamente o vídeo que eu vou mencionar aqui, para que, se você tiver alguma dúvida, falar, né, essa história aí não é muito caricata para ser verdade, eu tenha o link. Mas eu não vou enviar não, que é só para mostrar para você que tem. Mas eu visitei hoje de manhã para ver se eu não estava doido, porque eu escrevi e falei, faz tempo que eu escrevi, eu tive que refazer, obviamente, o esboço, mas eu falei, gente, será que era isso? Aí voltei hoje e assisti de novo o vídeo e eu falei, não, é muito pior. Eu deixei coisas de fora para não ficar tão chato. Curiosamente, enquanto eu estava preparando o sermão, eu estava tentando achar um nome fictício. Aí coloquei um nome lá. Eu gostei desse nome. A hora que eu achei o vídeo, era o nome real da pessoa. Aí eu falei, não vai ficar legal, mesmo que seja de verdade, que eu não tenha escolhido o nome, porque eu lembrava bater assim tão providencialmente o nome fictício com o nome real da pessoa, ia ficar chato. Então eu vou chamar o primeiro personagem de senhor motorista. Porque vai ser uma história de motorista com motoqueiro, bem típica de São Paulo. Então, vamos ficar assim, tá? Motorista andava pelas ruas de São Paulo como se fosse um dia qualquer, e como um dia qualquer em São Paulo, uma moto passa em alta velocidade no que a gente convencionou chamar de corredor, porque não tem um corredor, né? Mas ficticiamente parece que tem um por onde as motos passam a jato. Bom, o que acontece, que é uma regra que você tem que conhecer em São Paulo, mesmo que você não saiba, é que você tem que manter aquele corredor num certo tamanho. E se você insistir em andar na faixa, eu ia dizer fora da faixa, mas é que você tem que andar fora da faixa. Que se você andar na faixa, você estreita o corredor.
E se você estreitar o corredor, você será gentilmente lembrado do seu dever de manter-se espremido no canto. Como você vai ser lembrado? Com a gentileza de um buzinaço infernal e repetitivo, em que as motos virão buzinando. Agora, se você insistir em manter o corredor estreito, você será punido e a penalidade é a retirada involuntária do seu retrovisor. Tá bom? Caso vocês não saibam ainda, vocês não dirigem em São Paulo, essa é a regra, tá? E o que ele vai fazer? Esse motoqueiro vai gentilmente retirar o seu retrovisor com um chute, chutando o seu retrovisor para longe, que é uma maneira gentil e educada do trânsito de São Paulo de lembrá-lo que você deve manter o corredor ali. E foi o que aconteceu com o motorista. O motorista estava andando e, de repente, viu o seu retrovisor sendo lançado para o além. E o motoqueiro saiu em disparada. Alguns carros à frente, um outro motorista, esperto que ele só, viu o que aconteceu com o motorista 1 e resolveu manter o seu corredor um pouco mais estreito de propósito. E quando o motoqueiro veio já como um cavaleiro com a sua lança em riste, seu pé, preparado para pegar o retrovisor, o motorista muito sagaz desviou e motoqueiro passou vazio e caiu. Motorista 1, motorista personagem da nossa história, viu isso acontecer e parou para ajudar motoqueiro. Motorista saiu do carro, motoqueiro ficou assustado, achou que ia apanhar e motorista muito gentilmente ofertou ajuda. Motoqueiro ficou meio ressabiado em receber, acabou recebendo ajuda e a conversa redundou em que motoqueiro estava, olha só, irritado aquele dia porque ele não recebeu um vale em dinheiro do seu patrão e precisava comprar um remédio para sua filha. Motorista, poluído pela história de motoqueiro, o que tinha tirado o seu retrovisor na base do pontapé, resolveu que ia abençoar a vida de motoqueiro e comprou os remédios para a filha de motoqueiro. E motoqueiro começou a chorar. O motorista ficou meio desajeitado e falou: por que você está chorando, motoqueiro? Falou: porque hoje de manhã eu rezei para Deus, sabe-se lá qual, pedindo que se meu patrão, tudo errado, né? Se meu patrão não me desse um vale, que ele me mandasse um anjo, porque eu precisava desse remédio, e esse anjo é você. O motorista caiu em prantos. Gostaram da história? Sabe qual é o problema dessa história? Quem contou foi o motorista, que gravando o próprio rosto num selfie de celular, emocionado, me chamaram de anjo, porque eu fiz essa boa ação para motoqueiro. E o vídeo já tinha 1.800 views, quando eu vi o vídeo. Se você ora para Deus pedindo um anjo, você não sai chutando retrovisor. Agora, se tu é anjo, e quem fez catecúmeno sabe como é que eu lido com anjos, eu não sei se anjos gravam um vídeo de si mesmos emocionados, contando como é que eles fizeram para ajudar as pessoas. Mas foi o que aconteceu. Ele se gravou dizendo: eu fui ajudar motoqueiro, eu tão desprendido. O motoqueiro que me agrediu foi abençoado por mim, ainda me chamou de anjo, emocionado. 1.800 views. A segunda história é engraçado, porque quando eu fui escrever a segunda história, eu escolhi outro nome em inglês, e aí descobri que o nome que eu tinha escolhido para personagem fictício da segunda história era o nome em inglês da pessoa de verdade. Aí eu falei: quer saber? Não vou botar nome fictício.
Se o primeiro é motorista, vamos chamar o segundo de amigo. E estávamos eu e amigo tomando um café na universidade. Quando nós terminamos o nosso café, a gente estudava muito, né? Isso não aconteceu no Brasil. Estávamos com a cabeça muito cheia e amigo disse assim, vamos tomar um café para espairecer? Vamos. E café, e amigo gosta de café snob, é um coffee snob. Então ele falou, vamos em tal lugar tomar café. Você pagando, eu vou onde você for. E aí fomos tomar café e ele tinha me convidado, ele falou, não, eu pago, que eu quero que você prove um café XYZ. Eu estava ingressando no mundo encantado do café, eu era novo ainda. E aí, estamos lá, terminamos de tomar o café, nós conversando ali, nós percebemos um grupo de moças fazendo as suas algazarras ali, e elas saíram e tal, e a gente teve um tempinho para conversar em paz, mas já estava na hora de ir embora, fechamos a conta, a garçonete veio para nós e perguntou se a gente conhecia, sabia para onde tinha ido e quem eram as moças. Eu e amigo dissemos, nunca vimos mais gordas, e ela disse, elas saíram sem pagar. Amigo não pensou duas vezes, puxou a carteira e falou, quanto que elas te devem? E eu pensando, amigo, eu vim para tomar esse café de graça, agora eu não posso deixar você pagar. Eu vou trazer para vocês em reais o que na moeda e a época era. Isso aconteceu uns 4, 5 anos atrás. Então, digamos que eu e amigo gastamos juntos uns 10 reais e as amigas gastaram cerca de 50, 60 reais. E aí, amigo disse, pode deixar que eu pago. E aí eu disse, eu também. Sou crente, né? E aí rachamos a conta, eu e amigo. Ele foi para o escritório dele, eu fui para a biblioteca. Chegando lá, quem estava lá na biblioteca? As amigas. E a minha vontade era chegar e dizendo assim, vocês não têm vergonha não? Sair sem pagar? Cambada. E eu que tive que pagar, eu que ia tomar um café de graça. Mas eu resolvi ficar quieto. Por causa de amigo. Amigo não pensou duas vezes na hora de abençoar estranhos. Amigo era mais crente que eu. Amigo me mostrou que a gente deve fazer o bem sem olhar aqui. Motorista e amigo aparentemente fizeram o que o texto que nós vamos ler ensina. Mas eu quero mostrar para vocês que, embora os dois tenham ajudado financeiramente alguém, cada um deles fez, está muito parecido, porém totalmente diferente. Agora eu quero que você se concentre para achar qual dos dois se encaixa na história que nós vamos ler aqui. Mateus capítulo 6. A partir do verso 1 até o verso 4 diz assim, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Eu queria muito que aquelas moças soubessem o que meu amigo fez por elas. Porque no final das contas eu me propus a pagar, mas ele não deixou. Se eu tivesse dito a elas, eu teria roubado do meu amigo um galardão que só Deus poderá dar. Ninguém mais sabe dessa história, só eu e Deus. Deus vê em secreto. Se eu não mantivesse em segredo, eu estragaria tudo.
Agora, será que é possível que ao ajudar alguém em necessidade, eu possa fazê-lo de maneira errada? Ou seja, o fato que eu estou ajudando alguém que precisa não redime qualquer coisa que no meio do caminho eu faça, como, por exemplo, me gravar e publicar a minha bondade e a minha generosidade para que outros compartilhem, curtam e façam um comentário aqui embaixo, dizendo como eu sou bom, como de fato eu sou um anjo na vida de muitas pessoas. Você não quer fazer isso? Será que o gesto não é maior que a maneira como ele é feito? Não é assim que você pensa? Que vale mais o que você faz do que a maneira como você faz? Porque o que você faz fala mais alto do que como? Não falam as ações mais alto que as intenções? Porque a gente aprende isso, né? De boa intenção, o inferno está cheio. Então, o que importa é a ação. Dê esmola, de cara amarrada. Dê esmola, mas também dê um fora. Me lembro quando eu trabalhava secularmente, não era pastor, já tive uma vida antes disso, e meu patrão pediu para eu tirar uma Xerox e foi fora da empresa. E eu estou lá esperando a Xerox sair e aparece uma senhora com uma criança e o dono da Xerox não é de nossa religião, ele era espírita. E ele deu a esmola para ela. Só que ele falou tanto para ela, chamou tanta atenção dela, falou que ela não tinha pensado na hora de ter o bebê, que não queria trabalhar, mas ele deu a esmola. E aí ainda perguntou, você vê para mim? E ainda acha que está certo. Eu falei, todo mundo acha que está certo. Até o senhor. Peguei as coisas e saí. Eu fiquei pensando, será que a maneira como a gente ajuda influencia tanto quanto a ajuda em si? Afinal de contas, ele fez o que precisava ser feito. Ele deu. Falou um monte de impropério, mas deu. Pois é. Eu disse que eu ia citar um professor, está na hora de citá-lo, o reverendo Onésio Figueiredo, saudoso, falecido. Certa vez, puxou a minha orelha. Eu estava começando no seminário. Estava começando os meus estudos no seminário. E ele, ao puxar a minha orelha, disse uma frase que nunca mais sairia da minha cabeça. Depois eu iria descobrir no futuro que ele estava falando, na verdade, de ser um cristão. Mas eu me lembro dele me olhar nos olhos e dizer, Jonatas, ser presbiteriano não é só fazer a coisa certa, mas é fazer o certo do jeito certo. Eu estava tentando alguma coisa no presbitério lá e existia alguma maneira de fazer no melhor estilo Suits, e aí o Onésio vira e fala, presbiterianos não fazem o que é certo, fazem o que é certo do jeito certo. Aquilo estragou minha vida, porque não consigo mais fazer o troço do jeito errado. De vez em quando eu faço errado, mas é pecado. Não é mais com boa intenção. Agora eu sei que é pecado. Então, quando eu volto os meus olhos para o texto, olhe agora dos versos 2 a 4, mantenha a sua atenção aí. Eu observo que, bem no meio do Sermão do Monte, o Senhor Jesus vai nos ensinar exatamente o que o reverendo Onésio me ensinou, e talvez o Senhor tenha ensinado a ele antes disso, a fazer do jeito certo o que é certo, porque para o Senhor Jesus, as intenções do coração são tão importantes quanto as ações do coração. Não é mais, não é menos, é tanto quanto. As intenções do coração são tão importantes quanto as ações do coração. Qual é o contexto aqui? Bom, você não sabe disso, mas se você der uma olhada rapidamente aí no capítulo 5, você vai identificar as bem-aventuranças, um monte de correção de leis. Então, o que está acontecendo é que Jesus está no Sermão do Monte, pregando, sentado em uma montanha, enquanto seus discípulos o ouvem, e ele está corrigindo
a interpretação que os fariseus davam para a lei. E agora, no capítulo 6, ele vai corrigir a prática da lei. E é curioso porque essa estrutura é uma estrutura facilmente encontrada nas cartas de Paulo. Um primeiro momento mais teórico, mais teológico, um segundo momento mais prático, mais pastoral. Exatamente como Jesus divide o Sermão do Monte. Você dá uma olhada lá, capítulo 5, Jesus corrige a interpretação da lei, e agora no capítulo 6 ele vai corrigir a aplicação da lei, a prática da lei, a piedade. Piedade é a prática da lei, ou se você preferir, exercer a vossa justiça. Tá? E essa prática da lei, a prática da piedade, acontecia de 3 formas: doação, oração e jejum. Então eu quero falar sobre oração, mas você vai acabar aprendendo sobre doação e jejum e já fica aí com um monte de dúvida sanada, porque você fica pensando em jejum. Eu não vou falar de jejum intermitente, porque o jejum de Jesus aqui não é para você ficar fit. Teve gente que já falou disso, né? Inclusive na internet, dizendo que pastor fica gordo porque não faz jejum. Juro para vocês. Mas no dia do jejum eu trago essa também com um link, inclusive. Tá? Hoje não é dia de falar disso, hoje é dia de falar de doação, de esmola. E o que estava incomodando o Senhor Jesus aqui era a maneira, não o fato. O fato estava certo. Tem horas que Jesus corrige o fato, vocês deviam fazer isso, está na lei, vocês deviam praticar. Mas depois que você está praticando, tem um jeito certo de fazer o que está sendo pedido. Então Jesus agora está incomodado. O que incomodava o Senhor Jesus era a maneira como essa piedade estava sendo praticada. Então, antes de começar trazendo as primeiras lições, eu tenho uma lição mais, preliminar. Ela não é o core do sermão, que são duas lições básicas, mas eu quero trazer uma lição preliminar. Para isso, observe no texto que Jesus começa dizendo: quando, pois, deres esmola. E eu quero pensar aqui rapidamente na expressão quando. Observe que generosidade é um pressuposto. O Senhor presume que os seus discípulos serão pessoas caridosas e prestativas, ajudando os mais pobres, porque ele não diz: se você quiser dar, dê desta forma. Ele diz: quando você der. Então, se você não está doando, tem alguma coisa errada. É claro que Jesus não está falando de fazer doação para a instituição de caridade, Jesus não está falando de ficar dando esmola para mendigo na rua, esse não é o assunto. O texto não está tratando disso, ele está apenas concentrado na forma. Tá? Não, como eu disse, talvez você tenha dúvidas, elas não vão ser todas sanadas aqui, vou gastar mais tempo e mais atenção na oração, até porque Jesus dá muito mais material na oração do que nos outros, mas lembre-se de que Jesus está falando de algo que para ele era corriqueiro. Portanto, a sua orientação não é nem sobre quando, mas sobre como, porque o quando é um pressuposto, não uma ordem. Ele não está ordenando que você dê. Ele presume que isso seja algo natural na nossa vida. E quando Judas vai traí-lo, que Jesus fala algo para Judas e Judas se levanta e sai, a interpretação dos discípulos em João 13, 29 é justamente essa, de que porque ele carregava a bolsa com dinheiro, eles presumiram, olha que interessante, que Judas saiu para fazer uma doação aos pobres. Porque isso devia ser algo corriqueiro na vida deles. Olha que interessante. Pois bem, o que é que se demanda de nós aqui? Como eu disse, essa é uma lição preliminar, eu estou aqui ajudando vocês a entender um pouco do texto e a entrar na atmosfera do texto. E o meu problema é você ser identificado como um hipócrita. Então, caso você não saiba, eu vou ajudar vocês com uma primeira lição. Eu confesso que parece que eu arrumei 3 pontos só porque eu sou presbiteriano, mas vamos lá. Vai ficar assim, tá bom? Vocês me perdoem.
Mas essa lição preliminar diz o seguinte: você é um hipócrita quando a opinião dos outros é mais importante que a opinião de Deus. Eu sei que você quer uma definição técnica, mas eu não vou te dar. Vou te dar uma definição que seja prática, que te ajude, que faça com que você entenda como a hipocrisia funciona na prática, na realidade. Como é que é a hipocrisia na minha vida? Como é que é a hipocrisia na terça-feira, na quinta? O que é um hipócrita? Bom, definições mais técnicas diriam que hipócrita é uma palavra que originalmente designava o ator grego. A palavra para ator em grego é a palavra hipócrita. Tá? Vou ficar falando aqui em grego porque a nossa palavra vem do grego e mudar para hipócrites hoje em dia está perigoso, que parece linguagem neutra. Então eu vou manter aqui no hipócrita mesmo, tá? Então o hipócrita era um ator. Por quê? Porque no palco ele fingia ser alguém que ele não era. Isso era um hipócrita. Não era um xingamento originalmente, na época de Jesus já era, tá? Então, o objetivo final do hipócrita, do ator, era ser ovacionado, era ser aplaudido. Por quê? Porque se ele fingiu bem, se ele te convenceu que ele é o personagem, você aplaude ele e reconhece a qualidade de engano do hipócrita. Hoje em dia ninguém mais aplaude, a gente dá um Oscar. Né? Se você for um hipócrita bem bom assim, você ganha um Oscar, tá? Então, o que o aplauso no teatro grego significava? Significava que você conseguiu enganar a audiência. Você fingiu tão bem que pareceu mesmo que era. Esse era o hipócrita. Para os nossos objetivos hoje, me permita então dar a vocês o que eu vou chamar de definição funcional de hipocrisia. Com o passar do tempo a palavra mudou e o seu significado também, então hoje hipócrita tem o mesmo sentido da época de Jesus. O hipócrita é alguém fingido, que demonstra uma coisa quando sente ou pensa outra, que dissimula sua verdadeira personalidade. E ele faz isso por motivos interesseiros ou por medo de assumir sua verdadeira natureza. Então, olhando para o texto, um pouco mais distante, para entender o que Jesus está dizendo aqui, porque ele diz como fazem os hipócritas, eu diria que você é um hipócrita quando a opinião dos outros é mais importante que a opinião de Deus. Agora, se olha no espelho e me diga quando a opinião de Deus é mais importante que a opinião dos outros. Porque vamos combinar, não tem música no mundo que diga que você é linda aos olhos do Pai, que faça com que você saia sem dar uma boa olhada no espelho e sair em dia com a make. Porque se alguém disser, o que é isso no seu... Acabou. Acabou. Se alguém falar assim, olha, eu acho que o seu cabelo, esse batom, não sei se... Acabou. Vocês não sabem o que é isso, porque conosco é outra coisa. Conosco é barba. Eu me lembro a primeira vez que eu tentei deixar crescer os poucos cabelos que nascem aqui. E alguém falou assim, o que é isso aí? Eu falei, é uma barba. E alguém falou assim, não é não? Não é não? Não, eu estou deixando crescer. Ele falou, não está não? Porque não está crescendo? Tem algo impedindo. Você está deixando, mas tem algo impedindo. E pediram para que eu tirasse. Como ele era meu chefe, eu tirei. Mas, fala a verdade, eu me lembro a primeira vez que a gente estava conversando sobre isso entre os colegas capelães, e um colega falou assim, todos nós somos hipócritas. Uns 4 levantaram para atacar ele. Eu falei, gente, mas é verdade. Você é um hipócrita. Todos nós somos, quando a opinião dos outros é mais importante que a opinião de Deus. Duro, né? Pois esse é o ponto aqui. Na sessão que Jesus vai falar das 3 formas de piedade, piedade é algo que é vivido diante de Deus em primeiro lugar. Ela, a piedade, terá seu lugar diante dos homens, ou seja, brilha a vossa luz diante dos homens, quando
ela tiver sido vivida primeiro diante de Deus, ou se você preferir, diante da face de Deus. Talvez você goste de latim, então eu vou ajudar vocês. Piedade é coram Deo, mas você e eu vivemos, infelizmente, coram homini, diante dos homens. Ser hipócrita é viver coram homini, diante de Deus, diante dos homens, pretendendo fazer-se passar por alguém que vive diante de Deus. Vou repetir, se gravar. Ser hipócrita é viver diante dos homens, pretendendo fazer-se passar por alguém que vive diante de Deus. É viver coram homini, fingindo viver coram Deo. Isso é hipocrisia. Então, essa é a primeira lição. Você é um hipócrita quando a opinião dos outros é mais importante que a opinião de Deus. E como isso é 90% do nosso tempo, muito prazer, hipócrita. Uma vez definido isso, o assunto do texto, que é doação, vai girar em torno desse eixo. Ou seja, o Senhor nos vai dar duas outras lições para que você evite se tornar um hipócrita. Vai ser ruim, porque se a gente não passou no primeiro, imagina nos outros dois. Mas repare que esse texto não tem o objetivo de falar tudo, não, repetindo, porque no final você vai falar assim, então quer dizer que... Não dá para falar tudo aqui. O objetivo é corrigir a postura da piedade e nos ensinar um caminho que evite a hipocrisia. Se a primeira lição é você é um hipócrita quando a opinião dos outros é mais importante que a opinião de Deus, a segunda lição é você é um hipócrita quando você aceita o aplauso externo. Você é um hipócrita quando você aceita o aplauso externo, que eu acho que é o coração desse texto. Jesus começa dizendo que você não devia tocar trombeta diante de si. Atenção! Vou dar aqui, ó. Que é sempre assim, né? Quando a pessoa vai dar um cheque, né? Para todo mundo, atenção, vou dar uma doação. Aqui, ó, foto, doação. Vocês sabiam que isso é pecado? Tudo indica que Jesus está usando aqui um trocadilho, porque o jejum público, o jejum que todos deviam se engajar, era anunciado ao som de trombeta. Então a trombeta não servia só para mostrar que você era a grande pessoa. A trombeta anunciava, então quando você ouvia o sinal, tipo sinal de colégio, na época era para uma trombeta. Então dizia que agora estava na hora de começar o jejum público. Então o que acontecia? As pessoas paravam nas ruas para orar por chuvas, por bênçãos na cidade. Então, era só dizendo assim, a partir de agora está todo mundo em jejum. Só que isso fazia com que as pessoas exercessem outras áreas da piedade, como oração e doação. Então, tocava a trombeta do jejum e a pessoa começava a orar, Senhor, abençoa. E também fazia doações, porque acreditavam que o jejum era mais eficaz quando seguido por orações e esmolas. Ou seja, que Deus ajudaria quem ajudasse o pobre. Olha que bonitinho. E como todo hipócrita está sempre em busca de aplauso, aprendemos, em primeiro lugar, que o primeiro aplauso do qual nós deveríamos nos abster é o aplauso externo. Olha a sequência do texto no verso de número 2 ainda. Eles tocam trombeta diante de si, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Não necessariamente havia um aplauso. Eu estou brincando aqui com a ideia de hipócrita e a ideia de ator que era aplaudido para reconhecer que ele enganou, porque a ideia era o reconhecimento. Hoje a gente não tem aplauso. Tem sim, tem até um emoji para aplauso. Mas a gente tem outras formas de fazer isso. Se você fosse realmente uma Bíblia na linguagem de hoje, acho que seria alguma coisa do tipo, não tire selfie
quando você estiver fazendo esmola, como fazem os hipócritas nas redes sociais e daria uns 2 ou 3 nomes de redes sociais aqui, para que sejam curtidas as suas fotos. Uma doação pode ser o perfeito exemplo para mostrar para as pessoas, para que elas percebam como você é bom, como você é uma pessoa boa. Divulgar a sua doação, a sua esmola, é o mesmo que divulgar a sua compaixão e o seu desapego. Olha, gente, eu estou aqui doando porque eu sou uma pessoa boa, porque eu tenho um coração bom. Se você concorda comigo, curte, compartilha, comenta. É assim. O grande problema de se buscar o reconhecimento humano dessa compaixão, desse desapego, é a hipocrisia. E o problema dos hipócritas é que eles usam atos de piedade externa, preste atenção nisso aqui. O problema com os hipócritas é que eles buscam em atos de piedade externa o aumento do seu status na comunidade, ao invés de servir a Deus. Atos de piedade continuarão sendo piedosos, mas eles servem para adorar a Deus, para servir a Deus, e não para melhorar a sua imagem na sociedade. Ou seja, quando Jesus diz que eles dão esmolas a fim de serem glorificados pelos homens, eles se tornam hipócritas, porque fingiam dar, quando a sua verdadeira intenção era receber. E isso aqui é a chave do texto. O hipócrita finge dar, mas ele quer receber. E o problema cristã, é se deixar aplaudir nessa demonstração perene de bondade e compaixão. Porque às vezes alguém descobre. Mas se você se deixar aplaudir, se você deixar ovacionar, se você se deixar receber o aplauso e o elogio, entendendo que essa glória cabe bem no seu bolso, você não é só hipócrita, você é louco. Porque Jesus vai usar uma palavra pesada, aliás, a palavra glória, em hebraico, significa peso. Glória é pesada. E ele diz, vocês querem ser glorificados pelos homens. A glória humana é leve. Ela não tem substância. Você sabe o que significa glorificar? Tornar a dignidade e o valor de alguém ou de algo manifesto, conhecido. Tornar a sua dignidade conhecida. Tornar o seu valor conhecido. E aí o que você faz? Você publica o seu valor. Eu valho muito. Eu sou o máximo. Se você concorda, curte. Se você não concorda, aliás, não tem um botão para discordar, né? Vocês já repararam nisso? Porque já pensou se as pessoas resolvessem não ser hipócritas na rede e dissessem, você acha que vale muito, eu acho que você vale pouco? Como seria? Você não teria 300 amigos, você teria 300 conexões, 300 mil conexões, 1 milhão de conexões, mas nunca chamaria esse povo de amigo. Porque o amigo é o que vai chegar para você e dizer, tira essa porcaria da sua cara, porque não está parecendo um bigode. Parece sujeira. Vai por mim. Você não está com cara de barbudo, você está com cara de mendigo. Você não gosta muito de ouvir isso, mas você vai lá e faz a barba. É, Deus, você não me deu, então não vou nem mostrar para os outros. Vou fingir que eu gosto assim. Prefiro assim, viu, gente? Desconfio desse povo com barba. Pois é, esquece esse negócio. Mas vocês entenderam, né? O amigo não vai dizer só o que você quer. E às vezes vai dizer que não pegou bem o que você fez. O Senhor Jesus deixa claro, entretanto, para
tristeza geral da nação. Olha como é que termina o texto. Verso 2 ainda. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Jesus vai usar duas palavras interessantes aí. A primeira é a palavra amém. Onde está amém aqui? Em verdade. A palavra original aí é amém. Se você tiver acesso a alguma Bíblia original, é só você dar uma pesquisada aí que você vai ver que a palavra em verdade aí é a palavra amém, ou seja, Jesus está confirmando, chancelando, assinando, carimbando o recibo, dizendo que o que ele vai dizer agora está ratificado, confirmado. E o que está confirmado aqui? É que Jesus vai usar uma palavra diferente para a recompensa aqui. A palavra que ele está usando aqui tem o sentido de receber completamente. E era comumente usada em recibos de negócio, que significa pago completamente, ou se você preferir, remido. É o tal do recibo de compra e venda. Recentemente a gente fez uma compra indevida e a gente cancelou, só que o produto chegou em casa. E o vendedor disse, não receba a compra, senão a gente não devolve o seu dinheiro. Ah, tudo bem. Aí cheguei lá para o vendedor e falei, chegou a sua compra. Eu falei, mas eu não vou receber não. Ele falou, como assim? Não posso receber. Eu falei, mas eu não posso levar embora. Eu falei, então vai ficar na rua, porque eu não posso receber, você não pode levar. Ele falou, não, mas fica aqui com o recibo, assina o recibo. Não vou assinar não. Porque se eu assinar que recebi, está recebido. É isso que Jesus está dizendo. Eu assinei o recibo deles. Eles receberam tudo e não vão receber mais nada depois disso. O problema é o que eles receberam. Porque a palavra significa que nenhum pagamento ou serviço é esperado após o término da transação. E Jesus usa essa palavra com a garantia do amém, para dizer que eles receberam completamente e não havia mais nada a receber. Ou seja, tudo que eles tinham para receber, eles receberam. E foi o aplauso dos homens. É tudo isso que você quer? Olha, irmãos, eu já tenho para mim que é muito fácil agradar. Eu ia quase sair a palavra que veio aqui, mas Deus me livre de falar babaca no púlpito. Mas o que esse tipo de gente quer aplauso, dá. Porque se é tudo isso que eles querem, está aqui. É só isso que você quer? Tá. Parabéns. Nossa, como você é bom. Eu já aprendi isso. Você só quer elogio? Tá bom, vou te elogiar. Porque isso é só, e esse é o ponto. A gente luta tanto por tão pouco. C.S. Lewis dizia que a gente é como uma criança no pé da favela, lutando pelo nosso montinho de pó, para ver se a gente forma uma casinha, e recusa o convite de ir à praia fazer castelos na areia. Porque a gente está satisfeito com pouco. Aplauso de homem é glória pequena. E você fica todo. E Jesus diz, mas é só isso que você vai receber. E essa era a grande fraqueza dos fariseus, que amavam mais o louvor dos homens do que a aprovação de Deus. E de acordo com Jesus, quem dá esmola com essa atitude de coração, recebia sua recompensa bem ali. E a palavra ali é fruto natural do trabalho e do esforço. Salário. É isso que você quer? Tá pronto, pago. Acabou. Essas pessoas, meus irmãos, quando se encontrarem com Deus, vão chegar com um currículo lá. Vão pedir para o... Quase saiu o nome da rede social. Vão pedir para a rede social um extrato de tudo que eles fizeram de bom. E vão chegar e vão apresentar para Deus. Aqui, ó. Tem até um vídeo mostrando que eu já doei. E Deus vai falar assim, mas você recebeu 1000 curtidas. Você teve 1000 visualizações. Sim, mas eu queria um galardão. Falei, não, no céu não tem para você, não vai nem entrar, querido. Mas eu fui tão bom. Então, você já recebeu tudo o que você queria. Você não queria views? Você teve. Você não queria curtidas? Você teve. Você não queria aplauso? Você teve. Você não queria elogio? Você teve. Acabou. Só isso. Está pago. E achar que teriam da parte de Deus qualquer reconhecimento, Jesus adverte, seria um erro. E às vezes a gente acha grande coisa que as pessoas nos curtam,
que as pessoas nos valorizem, que as pessoas nos reconheçam. E eu sei que é duro, porque talvez você não seja um hipócrita, mas eu sofro desse mal. Eu também quero que as pessoas me reconheçam. É claro que tem vezes que a gente faz por expressão, e nessas tanto faz se as pessoas vão ver ou não ver. Mas normalmente a gente dá um refresh na página para ver quantas pessoas curtiram depois de uns 5, 10 minutos, para ver se tem vida. Posto, logo existo. Olha, se isso é grande demais para você, se esse é o seu teto, seu tudo é muito pequeno, mas é só até aí que você vai. Deus não se envolve com isso. Ele não tem nada a ver com esse tipo de boa ação. Você já foi aplaudido e Jesus diz que você devia esperar que isso seja suficiente. Deus não se agrada disso. Deus não vai te achar melhor e não vai ficar orgulhoso do servo bondoso que ele tem, nem vai te dar uma medalha de condecoração por sua bondade. Eu acho que tem muita gente achando que vai ser assim, né? Na hora que ele aparecer no céu, vai ter um corredor de anjos e apóstolos batendo palma, dizendo, gente, chegou no céu, fulano. Que alegria. E Deus dizendo, filho amado. E Jesus dizendo, espera aí que eu vou levantar para você sentar aqui. Tem gente que acha que vai ser assim no céu. Hipócrita. Só que a coisa fica pior, no meu entender. Eu queria que Jesus tivesse terminado aqui, mas ele continua. E ele diz que, diferente dos hipócritas, nossa mão esquerda deveria ignorar o que faz a direita, porque isso é verdadeira piedade. Então, a segunda lição que eu tenho a segunda lição, depois da primeira, então, a terceira e última. Se vocês dar conta? Eram 2 lições e uma preliminar. Deu 3 no final, porque eu sou bem presbiteriano, mas essa é a terceira, tá? É que você é um hipócrita não só quando a opinião dos outros é mais importante que a de Deus, e nem é só quando o aplauso dos outros é recebido. Você também é um hipócrita quando você aceita o aplauso interno. É aquele que acontece dentro do coração. Uma vez que as mãos são parte da pessoa, é impossível que a sua mão faça algo que você não tenha consciência. Então, o que Jesus está colocando aqui não é algo voluntário, não é algo que aconteça. Só se você tiver algum tipo de demência, de síndrome de Tourette, sei lá, algum tipo de loucura, que a sua mão faz coisas que você não quer. Ele não está falando aqui que o louco será louvado, ele está dizendo que você deve lutar internamente. Ou seja, a expressão que você vê aí no finalzinho do verso 3, provavelmente se refere ao fato de que, na medida do possível, o que uma pessoa devia fazer ao doar, ao fazer uma contribuição, é manter em segredo, não só dos outros, mas, se fosse possível, até de si mesmo. Ignorar, esquecer, ao invés de dizer no próprio coração, eu sou bom mesmo, né? Tem gente que, apesar de não dizer, se acha boa. Eu brinco, geralmente, quando eu vou falar fora, que eu sou a pessoa mais legal que eu conheço. E, geralmente, as pessoas olham com a cara do tipo, porque a pessoa mais legal que ela conhece não sou eu, é ela. Todo mundo é assim, infelizmente. E você que está pensando, eu não, eu sou humilde. Você é pior, você é um hipócrita, você é o que está falando assim, não, eu sou bom, eu realmente não penso que eu sou bom, eu penso que eu sou ruim, eu sou humilde, eu sou derrotado, eu sou miserável, eu preciso da misericórdia de Deus, olha que joia, quase não precisa de Jesus, é tanta humilhação, é tanto reconhecimento do pecado que não precisa nem de Salvador, acabou se salvando. Cuidado, é difícil. Autocomiseração não é baixa autoestima,
é hipocrisia, é orgulho, é muito, é excesso de amor próprio. Quando Jesus nos diz isso, ele nos alerta contra uma tentação que vem de dentro. Ou seja, não fique orgulhoso de você mesmo quando você fizer caridade, porque é uma sensação boa. Se você já deu dinheiro para alguém, você sai todo... Você sai dali e você já enxerga uma escada para o céu, tipo Jacó, e você fala, é nessa que eu vou. E a escada é rolante, que é para você não fazer esforço. Na verdade, quando ajudamos alguém, começa uma luta interna contra o aplauso. Quando você for ajudar alguém, a luta começa ali. Valendo! E você tem que lutar contra o aplauso interno, o seu coração soprando no seu ouvido. Nossa, como você é bom. Nossa, como você ajudou o coitadinho. Nossa, você é desprendido, né? E você fica, talvez eu seja. Talvez eu não seja tão mal quanto. E nesse momento, você será um hipócrita. A doação devia ser algo tão discreto que, se possível, nem mesmo nós deveríamos perceber o que está sendo feito, para que o nosso coração não nos engane com cumprimentos e reconhecimento de nossa bondade, trazendo orgulho. E o ponto é que a ostentação não é teologia do mérito. Mérito é o que está lá em cima. Agora, aqui embaixo, olha o verso 4. Porque na sua Bíblia, a depender da versão que você está lendo, diz que o Pai, não é nem Jesus, diz que o Pai que vem em secreto vai fazer a mesma coisa que os homens, te recompensar. Errou. Porque a palavra recompensar no verso 4 não é a mesma do verso 2. Aqui, o verbo usado por Jesus significa simplesmente devolver, restaurar, retribuir, render, recompensar, executar. É muito mais neutro. Ou seja, Deus vai te dar, Deus vai devolver em conformidade, mas não com a sua bondade, com a dele. Deus vai te recompensar de acordo com a bondade dele, não com a sua. A pior coisa que você pode pedir na vida é de volta o que era seu. A pior coisa que você pode desejar na vida é que Deus te dê conforme você dá. Porque se Deus for justo, Ele vai te dar tão pouquinho. Graças a Deus, Ele não é só justo, mas Ele é bom. E Ele te dá muito mais do que pedimos ou pensamos conforme o seu poder. Agora, se Ele te der só na justa medida com que você andou dando por aí, com a bondade que você andou dando. Você já imaginou Deus te dando com a mesma disposição de coração que você tem? Ó, vou deixar você entrar, você não merece não, hein? Não fosse meu filho, você é miserável. Eu vi o que você fez no verão passado. Você, entra logo. Desgraça. Você já imaginou uma recepção dessa no céu? Não é isso que você sonha. Não é isso que te ensinaram. E graças a Deus, não é isso que vai acontecer. Mas às vezes é assim que você dá. Um outro detalhe, é que a gente já falou dele várias vezes, e está na hora de abordá-lo de maneira direta, é que quem vem em secreto é o que recompensa em secreto. Mas a expressão que Jesus vai usar aqui chama muita atenção. Teu Pai. Até então, Jesus vem falando do Pai Celeste. Inclusive, se você abrir a sua Bíblia aí, no verso 48 do capítulo 5, tem mais exemplos, tem vários exemplos, mas eu vou usar só um para você entender, porque vai haver mais desses, tá? O verso 48 do capítulo 5 termina dizendo do vosso Pai Celeste. Mas só que eu fui dar uma olhada lá no original, a expressão Pai Celeste é exatamente a mesma de Pai Nosso que está nos céus. Só o que muda é o nosso. É o vosso Pai que estás nos céus. É exatamente a mesma expressão grega. No verso 1 do capítulo 6, diz Pai Celeste,
que é o Pai que está nos céus. Onde vem essa expressão? Você já ouviu falar dela? Pai que está nos céus? Pois é. Jesus está usando essa mesma estrutura. Esse Pai que está nos céus, de repente, vê em secreto. Isso aqui não quer dizer apenas ver o seu pecado. É curioso isso, né? Ele não está falando assim que, cuidado, boquinha, o que fala. Porque Deus que está no céu está olhando para você. Não. O Pai que vem em secreto não está vendo só os nossos pecados, mas no texto, o Pai que vem em secreto está vendo as suas boas obras. Aquela que ninguém sabe. Aquela que até você esqueceu. E que um dia, Jesus vai dizer assim, naquele momento que você ajudou aquela pessoa, era a mim que você estava fazendo. E Deus seja louvado se você virar para Ele e dizer, eu não lembrava disso. Porque se você encher o peito e disser, é mesmo, né? Você não terá entrado, não. Agora, se você disser, Senhor, quando que eu fiz isso? Eu te ajudar, eu te vestir, eu te alimentar, quando que eu fiz isso? E ele disser, quando você fez ao pequenino. Senhor, eu não sabia. Eu sei. Vem cá, entra. Porque você foi verdadeiro, você não foi um hipócrita. Quando nós damos esmolas, diz o Senhor Jesus, nós deveríamos ignorar o resto, esquecer, mas haverá alguém atento. Você não precisa publicar, você não precisa registrar, você não precisa lembrar, porque tudo isso não vai ser feito por você, vai ser feito por Deus. Deus vai dizer, tá vendo aqui? Deu esmola, foi bom. Aqui, ó, todo mundo vê como a minha glória brilhou através dele. É diferente de você dizer, olhem para mim como a minha glória, me glorifiquem. Eu sempre penso nesse texto como uma Genkidama do mal, onde o hipócrita é o Goku e ele fica pedindo pedacinhos de glória para ver se ele junta uma bola de glória. Ou como brinca uma pessoa na internet, uma bola de energia, não é? Não, a glória que te espera não cabe em você. É você que vai para dentro dela, não é ela que vem para dentro de você. Repare que não é uma glória dada a você, é você que é recebido na glória de meu Pai. Ninguém nunca terá uma piedade impressionante. Letra de música recente também, viu? Piedade impressionante para quem? Olha, eu já fiquei impressionado com muita piedade de muita gente. Amigo me impressionou. Voltei consternado para minha mesa. Puxa, amigo não só tem dinheiro, amigo tem Jesus no coração. Mas Deus não olhou para amigo e disse, quem diria, né? Não, aos olhos de Deus, quando a gente chega lá, quando a gente faz o que é certo, quando a gente cumpre a lei, a gente finalmente alcançou o status de servo inútil. Tá bom para você? Você chegou lá, consegui. Fiz tudo o que Deus mandou. Dei a esmola, esqueci, ninguém sabe, não pedi glória, ficou em segredo. Sabe o que você é? Servo inútil. Inútil! Aliás, a gente vai cantar aquele corinho cristão, a gente somos inúteis. Porque você só fez o que foi ordenado você fazer. Deus está observando e Ele não fica impressionado com a nossa piedade. E a piedade não está aqui para impressionar a Deus ou aos homens. Então lembre-se, você é um hipócrita quando a opinião dos outros é mais importante que a de Deus. Você é um hipócrita quando você recebe aplauso externo e você é hipócrita quando recebe aplauso
interno. Mas Deus não quer isso de você. Deus quer que você glorifique a Deus doando, orando e jejuando. Você aprendeu hoje como faz para glorificar a Deus doando, e nós vamos aprender como é que a gente faz para glorificar a Deus orando e jejuando. Mas lembre-se de que Deus observa ambas, ações e intenções, e Ele vê em secreto. Nada do que você faz passa despercebido de Deus. E Ele não vai ler a sua rede social. Ele não vai curtir a sua rede social. Ele tem a dele. A pergunta é, qual é o seu ranking na dele? Que Deus tenha misericórdia de nós, porque a gente já começa com déficit. E graças a Deus em Cristo, esse déficit foi pago. Amém.